Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. São Lucas, o autor do terceiro Evangelho, escreveu em seu livro, relatando, claro, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, uma parábola que os demais evangelistas, Mateus, Marcos, João, não relataram. É a parábola que alguns denominam como a parábola do filho pródigo, uma vez que nela estão contidos os relatos que falam da vida do filho que deixou a casa do pai, que esbanjou todos os bens. E outros denominam esta parábola como a parábola do Pai da Misericórdia, ou do Pai Misericordioso, para frisar ou apontar a misericórdia de Deus. Em ambos os casos, seja se referindo à parábola do filho pródigo, seja se referindo à parábola do Pai Misericordioso, o que está em jogo é o perdão concedido àquele que outrora errou. E é justamente em cima ou a partir desta parábola que eu gostaria de fazer esta meditação hoje. E o faço a partir de 3 pontos, que julgo ser os pontos essenciais que São Lucas apresenta nesta parábola. O primeiro ponto, o ato do filho mais novo. O segundo ponto, a ação do pai. E o terceiro ponto, a reação do filho mais velho. Pois bem, parábola, e se depois nós quisermos conferir, inicia com uma exigência da parte do filho mais novo. Pai, dai-me a parte que me cabe da herança. É interessante perceber que o filho mais novo, ou o filho pródigo, não chegou ao pai pedindo a sua parte da herança simplesmente. A partir de um ponto de interrogação no final da frase, no final da oração. Pelo contrário, à luz do que nós podemos ler no texto que São Lucas nos apresenta, o filho mais novo, ou o filho pródigo, como preferirmos, chegou exigindo a sua parte na herança. Algumas vezes nós escutamos, né? O filho mais novo chegou pedindo, né? No sentido de uma possibilidade, né? Dá-me ou não a parte que me cabe da herança, o pai, você pode me dar a parte da herança que me cabe? Quando, na verdade, quando nós nos detemos neste primeiro ponto que São Lucas nos apresenta, nós podemos levar em consideração ou meditar que o filho mais novo exigiu ao pai a sua herança. E isto se torna mais evidente quando
nós paramos e meditamos que o pai ainda estava vivo. Em geral, e nós sabemos disto, em geral a herança é dividida com os filhos, com aqueles que possuem direito nos bens do pai, do progenitor, quando o mesmo morre. Mas no caso do filho mais novo, ele exigiu a sua parte na herança antes do falecimento do pai. E o pior, solicitou ao próprio pai a sua parte. Isto pode nos dizer, nos falar muitas coisas. E talvez a principal delas é que mesmo que o pai estivesse vivo diante do filho, para ele, o filho, ele estava morto. Por que ele estava morto? Porque ele solicitou algo que estava previsto para ser concedido depois da morte. Aqui está a primeira gravidade desta ação do filho mais novo. Pediu a herança, ou melhor dizendo, exigiu a herança antes que o pai houvesse morrido. E o interessante é que o pai, diante da exigência do filho, concedeu aquilo que por obra de sua livre e espontânea vontade havia solicitado. Porque o pai respeita inteiramente a liberdade do filho. Porque o pai, mesmo que saiba as consequências da escolha do filho, concede o que ele exige. Permite que ele usufrua dos seus bens, daquilo que lhe cabe, dos seus direitos, enfim. Mas o filho, e isto São Lucas, dando continuidade à parábola, nos indica muito bem. Quando o filho partiu esbanjando todos os bens, com situações adversas, com situações contrárias à casa do pai, começa a passar necessidade. Ou seja, aquele que levou os bens do pai, aquele que possuía o que era seu, encontrou no mundo fora da casa do pai certas dificuldades. E nos apresenta o autor sagrado que ele começou a passar necessidade. Um padre da igreja chamado Santo Ambrósio, o grande bispo de Milão, fez um comentário muito pertinente acerca deste dado que São Lucas nos apresenta nesta parábola. Claro, não podemos deixar de pensar que o filho mais novo não tenha passado necessidades materiais, financeiras, mas Santo Ambrósio, repito, um padre da igreja, nos apresenta uma das necessidades que algumas vezes nós não meditamos ou nós não escutamos a partir desta parábola. Abre aspas. Nos diz Santo Ambrósio, a necessidade que sofre o filho mais novo ou filho pródigo é a necessidade da palavra de Deus,
e a fome que vem até ele é a fome de não receber o alimento espiritual que nos concede a vida em plenitude e abundância que reside na casa do Pai. Fecha aspas. Essa experiência que o filho mais novo fez de deixar a casa do Pai, de esbanjar os bens, podemos até pensar de buscar a felicidade nos bens transitórios, nos bens passageiros, não proporcionou a ele a realização que todo homem busca. De fato, nós devemos levar isto também em consideração. Todos os homens, e isto também os filósofos nos indicam, todos os homens têm o desejo em seu coração, em seu ser, pela felicidade. O problema é que buscam a felicidade onde ela não se encontra. E aqui o caso do filho pródigo esbanjou os bens do pai em situações, repito, que não eram condizentes com a vontade ou com a casa do pai, e por isso, em um determinado momento, passou dificuldade, fome. Por quê? E aí retornamos ao comentário de Santo Ambrósio, porque começou a sentir necessidade da palavra ou da presença do próprio Pai, porque não estava recebendo em sua vida, em seu ser, o alimento espiritual que reside, em última instância, na comunhão com o Pai. E o pior, nós sabemos, ele procurou alimento, porque havia ido trabalhar junto aos porcos, buscou emprego e foi-lhe dado um emprego para cuidar dos porcos, e buscou alimento e nem mesmo a lavagem. E nós sabemos que a lavagem, em geral, é a comida dada aos porcos, o alimento oferecido aos porcos. Nem mesmo isto foi concedido a ele em sua fome. Ou seja, profundas enganações que são apresentadas a ele. Ele que outrora pensou que esbanjando os bens, gastando os bens com as situações passageiras, com as situações falsas, alcançaria a felicidade, agora se encontra, primeiro, cuidando de animais impuros, porque lembremos que nosso Senhor dirige esta parábola a pessoas que consideravam os porcos impuros, animais impuros, os escribas, os fariseus, judeus de um modo geral, pautados no livro de Levítico capítulo 11, mas o pior, nem a comida, pensemos, a situação trágica do filho mais novo, onde ele se encontra, nem mesmo a comida dos animais impuros, o alimento que a eles era destinado, foi possibilitado à sua pessoa a partir de sua fome, a partir de sua necessidade.
as nossas escolhas erradas, muitas vezes podem nos conduzir a um nível trágico como este que se encontra o filho mais novo, o filho pródigo. Mas apesar desta situação que assola a sua vida, que assola a sua pessoa, existe dentro dele a recordação da casa do Pai. É interessante este dado que a parábola nos apresenta como meditação, como reflexão, claro, do nosso ser cristão, onde muitas vezes também a pessoa humana se encontra em situações semelhantes. Mas a graça de Deus, a misericórdia do Pai, é tão grande que, apesar desta situação, ela recorda dos bens que outrora possuiu junto a Deus, que é o Pai, nós sabemos. E ele, pensando, meditando, regressa à casa do Pai. E regressa à casa do Pai com a virtude imprescindível na vida daqueles que se arrependem de suas más escolhas, de seus pecados, a humildade. Porque nós sabemos que ao regressar à casa do Pai, em primeiro lugar, claro, ele se reconhece necessitado de alguém, e este alguém é o próprio Pai. Mas em segundo lugar, ele não arrogou para si o direito de ser tratado como filho, ou de tomar parte dos bens que ficaram na casa do Pai. Trata-me como a um dos teus empregados. Este é o pensamento que invadiu a mente do filho mais novo, do filho pródigo. Para voltarmos à comunhão com Deus, muitas vezes, se não todas as vezes, nós precisamos formar o nosso coração à luz da palavra que nós ouvimos, à luz desta meditação, a partir da virtude da humildade. Só reconhece quem erra. Só reconhece que fez uma escolha errada, uma escolha equivocada, aquele que permeia ou alimenta na sua própria vida a humildade enquanto virtude, por que não dizer enquanto dom de Deus. Segundo ponto, claro, atrelado ao primeiro, que gostaria de meditar, agora é a ação do Pai. A ação do Pai, manifestada nesta parábola, é a ação da misericórdia. E nos apresenta São Lucas, que ao regressar, quando o Pai misericordioso avista o filho ainda no caminho, se compadece e corre ao seu encontro. Esta postura, nós podemos pensar, é a postura de quem ama, que acolhe, que perdoa.
e acolhe e perdoa, não porque ama os vícios, não porque ama as transgressões, as faltas do filho, mas porque ama aquele que é capaz de vencê-las, mas porque ama aquele que é capaz de superá-la, de não mais cometê-la. O amor de Deus aqui é apresentado de forma total, de forma plena, capaz de correr ao encontro, ou de ir ao encontro daquele que esbanjou todos os seus bens com prostitutas, com situações que só Deus sabe, porque aqui não se evidencia todas as situações, mas para dizer que situações contrárias, repito, que falava no início da meditação, situações contrárias à casa e à vontade do Pai, apesar disto, quando o Pai avista aquele que está no caminho em direção à casa, vai ao seu encontro. Podemos pensar que, e trazendo para o hoje da nossa vida também, podemos pensar que todas as vezes que nós nos distanciamos da casa do Pai, quando nós nos arrependemos e voltamos e regressamos, Ele vem ao nosso encontro. E por que Ele vem ao nosso encontro? Porque nos ama. E algo que não pode passar desapercebido dentro desta perspectiva é que a misericórdia deve ser entendida não como um merecimento nosso, não como um merecimento da pessoa, eu mereço a misericórdia de Deus. Nós não merecemos a misericórdia de Deus e nós sabemos disto. Misericórdia de Deus deve ser entendida por nós antes como um dom do seu amor. E, de fato, quando nós entendemos a misericórdia de Deus como um dom do seu amor, ou como obra do seu amor, para com cada um de nós que somos seus filhos, inevitavelmente, nós evitamos os pecados, nós evitamos as transgressões, nós não nos afastamos da casa do Pai, porque, e é muito interessante isto, nós evitamos o pecado porque antes queremos amar a Deus e assimilamos o seu amor por nós. Nós não devemos evitar o pecado simplesmente por se tratar de algo imoral ou porque a lei de Deus prescreve. Claro, existe uma moral que conduz a nossa vida, claro, evidente. Existem as leis que devem e que são importantíssimas para a nossa caminhada cristã, de católicos, de filhos de Deus. Mas na luta contra o pecado, ou nas situações que se apresentam em nossa vida, para que de repente nós abandonemos a casa do Pai, nós lutamos contra elas. Ou não abandonamos a casa do Pai porque antes nós sentimos o seu amor no nosso próprio ser, no nosso coração. É por isso que nós lutamos contra o pecado. Porque antes amamos a Deus e não queremos ofendê-lo.
quando o filho mais novo regressa à casa do pai e o pai restitui-lhe a filiação divina, um tema tão querido que faz parte intrinsecamente da mensagem também de São José Maria, tomou consciência da sua filiação divina, e isto se manifesta quando o pai veste com a melhor roupa o filho que voltou, e talvez a melhor roupa daquela casa fosse a roupa do próprio pai, do dono dos bens, do dono da casa, podemos pensar. O anel que é dado ao filho mais novo representa, simboliza a aliança estabelecida com o pai. A sandália nos pés, a possibilidade de caminhar como um homem livre, não como um escravo. A participação nos bens do pai, ou a prática da vontade do pai na própria vida faz do homem um homem livre. Devemos entender assim a verdadeira liberdade, como depois nos apresenta Santo Agostinho, consiste em fazer a vontade de Deus, o Pai das misericórdias. E a festa, que também se apresenta nesta parábola como um sinal de alegria pelo fato de o filho ter regressado. Mas aqui, agora nós nos deparamos com o terceiro ponto desta meditação, que também, claro, está presente na parábola, a reação do filho mais velho. Não obstante o retorno do filho e o Pai misericordioso que o acolhe, São Lucas também nos apresenta, a partir deste dito de Nosso Senhor, desta parábola, uma atitude que é contrária aos dois aspectos que outrora nós meditamos, que é contrária ao arrependimento do filho que regressou à casa do pai, e é contrária também à misericórdia do pai que foi derramada sobre o filho arrependido, a atitude de repulsa do filho mais velho diante do arrependimento e do perdão recebido. E a alegação que o filho mais velho apresentou para o pai foi a seguinte: nós sabemos, eu trabalho para ti há tantos anos e jamais obedeci uma ordem tua, ou melhor, jamais desobedeci uma ordem tua. É interessante, porque ele alega algo que talvez num primeiro momento fosse algo verídico. Estava ou trabalhava há tanto tempo para o pai e jamais desobedeceu qualquer ordem dele. Porém, faltou o essencial. O mesmo sentimento que permeava o coração do pai. Se nós obedecemos ao pai, se nós habitamos na casa do pai, podemos pensar assim, ou se nós trabalhamos para o pai e nós sabemos quais são os nossos trabalhos realizados para o pai, nós devemos também ter o mesmo sentimento do pai. No caso desta meditação pautada pela parábola, o sentimento de misericórdia. E aqui está a grande questão.
analisando para a nossa vida hoje, qual seria a nossa reação se o filho pródigo se apresentasse diante de nós? Teríamos o sentimento do pai? Ou teríamos o sentimento do filho mais velho que não reconheceu, primeiro, a conversão do filho mais novo? Depois, em segundo lugar, que não teve o mesmo sentimento do pai? E não nos enganemos. Muitas vezes, o filho pródigo se apresenta a nós. Quem sabe o filho pródigo, o filho que retornou, não conviva conosco, por exemplo. Claro, aqui nós não podemos nos deter apenas naqueles pecados grandes, né, que atentam diretamente contra a moral, algo público. Claro, podemos pensar neles também, mas às vezes nos colocar diante daquelas pessoas que de um modo ou de outro fizeram algum mal contra a nossa vida, de repente contra a nossa pessoa ou contra a nossa família, de repente falou algo, cometeu algo, causou uma má impressão, não sei, tantas possibilidades, mas que depois manifestou o seu arrependimento. Claro, nem todas as pessoas se arrependem dos pecados que cometem, né, infelizmente, mas aquelas pessoas que de repente se apresentam ou se apresentaram diante de nós, qual a nossa postura? Podemos nos perguntar qual o nosso testemunho cristão de conceder àquele que pede o nosso perdão, ou até mesmo aquele que teve uma certa vergonha de pedir o nosso perdão, mas com a sua postura, com seus gestos, manifestam que estão arrependidos daquilo que cometeram, um mal causado a nós ou a outras pessoas, enfim, qual a nossa postura? Ah, mas ele fazia isto, ou ela cometia aquilo. Pensar, como também nos indica São José Maria, pensar que as pessoas podem amadurecer, as almas como um bom vinho melhoram com o tempo, né? Nós estamos ajudando de fato aquelas pessoas que de repente, no passado, ou até mesmo no presente, manifestam alguma atitude equivocada, talvez por uma ignorância? Aqui está a grande questão. Qual sentimento que permeia o nosso coração? É o sentimento da misericórdia? É o sentimento da bondade? Da comunhão com Deus? Porque a grande questão aqui da reação do filho mais velho é que ele não estava permeado pelo sentimento do pai. Porque somente alguém que se deixa permear, ou que tem o sentimento do pai, neste caso, a misericórdia em sua vida, é capaz de conceder a misericórdia aos outros. Aqueles que precisam da misericórdia. E a misericórdia pode ser concedida por meio de muitas ações. Às vezes, uma ajuda, às vezes uma palavra. Podemos pensar, rezar por aquelas pessoas que estão ou estiveram em um caminho errado e querem regressar à casa do Pai, enfim.
muitas possibilidades que Deus nos concede. Mas isto só é possível quando nós participamos do próprio ser do Pai e gozamos dos seus atributos em nossa vida. Que Santa Maria interceda por nós, de modo que, assim como ela, nós possamos acolher de Deus, acolher o dom de Deus, no caso desta meditação, a sua misericórdia em nossa vida. E que o nosso olhar para o filho pródigo seja o olhar de Deus. Mas para ser o olhar de Deus, é necessário que nós tenhamos antes em nosso coração o seu amor, a sua misericórdia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.